Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre anestesia venosa total. Durante toda a nossa vida, desde a concepção até a vida adulta e além, o organismo sofre evoluções que levam a aumentos desproporcionais de vários segmentos e também de alterações funcionais que levam a impactação sobre os processos farmacocinéticos de maneira bastante importante. Ao longo da vida, sofremos uma redução do nosso volume sanguíneo circulatório, há uma diminuição do volume de água corporal total. A partir do momento em que a criança começa a andar, começa a haver um aumento da sua produção de massa muscular e assim o conteúdo proteico. Tudo isso leva a detalhamento importante da fase em que o indivíduo se encontra e da capacidade do modelo farmacocinético desenvolvido atender de maneira satisfatória, de forma a traduzir em uma concentração prevista ou sugerida de uma determinada substância no sangue. Isso é extremamente relevante no entendimento do funcionamento e da escolha do modelo farmacocinético segundo a fase em que se encontra o seu paciente. O conhecimento e a aplicação desses conceitos alométricos levou à formação, à construção de diversos esquemas, diversas estratégias de cálculo de dose de bolos e de dose de infusão de drogas a serem utilizados, principalmente em anestesia controlada. O Robert, em Bristol, desenvolveu para adultos um esquema que acabou sendo utilizado em crianças maiores que 3 anos de idade, num esquema manual que inicia-se com a utilização de 1 miligrama por quilo de peso como forma de ataque e seguido de infusões progressivamente reduzidas, iniciando então logo após a dose de bolos, 10 miligramas por quilo por hora, durante 10 minutos. Nos próximos 10 minutos, essa dose é reduzida para 8 miligramas por quilo por hora. E após esses 20 minutos iniciais, inicia-se uma infusão de 6 miligramas por quilo por hora, que vai ser mantida até o término do procedimento que está sendo realizado. McFarland desenvolveu uma outra estratégia que pareceu um pouco mais adequada, levando a uma concentração sanguínea de propofol mais próxima da dose ideal 95 para as crianças nessa faixa etária, uma vez que essa dose, que esse esquema proposto por Robert não atingia valores muito próximos do que seria mais ou menos 3 microgramas por ml, uma concentração em geral satisfatória para a hipnose cirúrgica. Então, McFarland ele desenvolveu uma estratégia que inicia-se para crianças de 3 a 11 anos de idade com um bolos de 2,5 miligramas por quilo de peso, seguindo de bolos de infusão que vai ser alterado a cada 15 minutos. Então, após o bolos de 2,5 miligramas por quilo de peso, vai ser iniciado uma infusão de 15 miligramas por quilo por hora, por 15 minutos. Após isso, nos próximos 15 minutos, essa dose é reduzida para 13 e nos próximos 30 minutos é reduzida para 11 miligramas quilo hora, na próxima hora até completar a segunda hora 10 miligramas por quilo por hora e se o procedimento se prolonga além desse tempo, após 2 horas de infusão, a infusão reduz-se com a dose de 9 miligramas por quilo por hora. Nessa faixa etária, essa estratégia atingiria ou causaria, em geral, uma concentração mais próxima daquela concentração considerada a ED95, que seria próximo de 3 microgramas por ml. Obviamente, essa dose seria ajustada de acordo com a resposta clínica ou, preferencialmente ainda, com a resposta guiada pela monitorização da profundidade de hipnose com os recursos disponíveis atualmente, seja BIS, entropia, narcotrend ou o SageLine. Hoje também dispondo do Conox, um novo algoritmo que também disponibiliza o nível de consciência do paciente.
Para que crianças abaixo de 3 anos de idade, Stewart desenvolveu uma outra estratégia, uma dose inicial de 3 a 5 miligramas por quilo de peso e a cada 10 minutos a infusão de acordo com a faixa etária dessa criança, que seria escalonada para menor que 3 meses, entre 3 e 6 meses, entre 6 e 12 meses, e entre 1 e 3 anos de idade. Então, essa velocidade de infusão seria proporcional, seria relacionada à idade da criança. Quanto menor a criança, devido às alterações ou às características farmacocinéticas, com aumento do volume de distribuição, aumento do conteúdo de água e de volume sanguíneo, as doses normalmente são mais elevadas em miligrama por quilo por hora. Então, à medida que essa criança vai crescendo, a dose em miligrama por quilo por hora vai diminuindo progressivamente. Sugiro que seja feita uma pausa para quem se interessar, para dar uma olhada nesse esquema da tabela, que seria utilizada de acordo com a faixa etária da criança. A desvantagem nas crianças, principalmente abaixo de 1 ano de idade, mas mesmo naquelas com 2, 3 anos de idade, é a falta de validação dos recursos de monitorização de nível de consciência, que nessa faixa etária ainda não tem a sua padronização ideal, e seria mais proveitoso a utilização dessa, se fosse possível, seria mais útil ainda nessa faixa etária a monitorização do nível de consciência, mas o padrão eletroencefalográfico é diferente ainda nessa faixa etária, o que levou à dificuldade ainda de padronização, e a evidência científica ainda não suporta a padronização ou a indicação formal da utilização desses recursos. Nesse diapositivo, a comparação entre as duas primeiras estratégias mencionadas anteriormente, a estratégia de Robert ou de Bristol, que é a administração de 1 miligrama por quilo de peso seguido de infusões de 10, 8 e 6 miligramas por quilo por hora, na sequência do tempo, com espaços de 10 minutos, e a utilização da estratégia de Macfarlane, modificada aqui, uma vez que a dose de bolos não é 2,5 mg por quilo de peso, aqui nessa estratégia foi utilizado apenas 1 mg por quilo de peso, seguido de infusões de 13, 11 e 9 mg por quilo por hora, de acordo com o tempo de decorrido da infusão. E pode ser visto aqui que na primeira estratégia, que é utilizada normalmente para indivíduos adultos ou acima de 3 anos, apesar de levar uma concentração estável sanguínea de Propofol, essa concentração fica aquém, em geral, pelo menos nessa publicação mostrou assim, fica aquém do que seria a concentração ideal, a concentração ED95 nas crianças. E no segundo gráfico, a utilização de 13, 11 e 9 miligramas por quilo por hora, levando a concentrações um pouco mais elevadas, mas ainda assim ela acontece de uma maneira progressivamente se elevando ao longo do tempo, o que seria talvez corrigido pela administração da dose correta, sugerida por Macfarlane, e com a atenção de que essa estratégia de Macfarlane para crianças acima de 3 anos de idade é que está sendo utilizado numa criança de 1 ano de idade, o que também não seria o ideal. Então, a primeira estratégia levou uma dose menor do que a ideal, considerada para 95% da população, e a segunda estratégia que é utilizada também não é ideal, já que ela é utilizada normalmente para crianças maiores, e levou a uma concentração também um pouco aquém, e ainda com a concentração inicial sendo progressivamente elevada ao longo da infusão. Então, são apenas demonstrações de que, mudando a estratégia de utilização, muda-se também a concentração gerada e a forma de apresentação
dessa concentração ao longo do tempo. Só para falar um pouco da complexidade de se entender a alometria, é possível ver na tabela esquerda aqui as características de crianças entre 1 e 3 anos de idade. Elas têm um grande volume de distribuição comparado com o indivíduo adulto, o que leva à necessidade de uma dose de bolos por quilo de peso maior, e embora ela tenha uma alta taxa de eliminação, clearance bastante elevado, quase o dobro do clearance do adulto, como o volume de distribuição é muito grande, a meia-vida da droga acaba não sendo tão reduzida assim, ou seja, ela tem quase o dobro da velocidade de clearance, mas ela não tem a metade da meia-vida em relação ao adulto. Então, não é uma proporção linear devido à atuação de mais de um fator que vai incidir sobre essa característica farmacocinética, que é a eliminação da substância. À medida que a criança vai crescendo, a sua taxa de metabolização ela se reduz um pouco, em torno de 3 a 11 anos de idade, chegando a uma taxa de clearance próxima da do adulto, mas ainda com um volume de distribuição muito elevado, acaba tendo um tempo de eliminação bastante grande. Com o tempo, apesar da diminuição do clearance, a velocidade de clearance em ml por minuto por quilo de peso se reduzir bastante, principalmente em relação à criança menor, o volume de distribuição também se reduz, o que facilita a eliminação da substância. Então, são fatores que conversam, mas que têm resultados antagônicos naquela eliminação final da droga, o que leva a uma alteração ao longo do tempo, a uma mudança ao longo do tempo da velocidade de eliminação. Então, a criança ela tem um volume de distribuição muito grande, ela tem uma taxa de eliminação muito alta, mas ela tem uma meia-vida que é menor, mas não é tão menor assim devido ao volume de distribuição. E essas coisas vão afetando e vão tendo bastante impacto no resultado final da concentração que se estima através da utilização de modelo farmacocinético. E como vamos ver mais para frente, esses modelos farmacocinéticos eles são baseados num número que não é muito grande de indivíduos, que são indivíduos normalmente saudáveis, sem patologia, portanto, e que têm características mais ou menos similares e sem grande variação de características demográficas. Então, indivíduos que fogem muito daquele conjunto de características acabam sendo indivíduos que não vão que não vão gerar tanta acurácia na utilização do modelo farmacocinético que não foi produzido para eles. Assim, é importante que se entenda que indivíduos muito obesos ou muito abaixo do peso corporal ideal para aquela faixa etária, o peso ideal, o peso corporal médio para aquela população que está utilizando o modelo farmacocinético, pode resultar em concentrações que não são exatamente iguais ou muito próximas da concentração real mensurável na corrente sanguínea do indivíduo. Por isso, nas crianças, por exemplo, há a necessidade de utilização de modelos farmacocinéticos adaptados a eles. De novo, aqui uma demonstração de que modelos farmacocinéticos não podem ser utilizados com a mesma expectativa de acurácia em indivíduos com características muito diferentes. Nesse gráfico, central nesse diapositivo, é comparado para aquele modelo farmacocinético manual idealizado por Robert e que foi baseado no modelo farmacocinético de Kataria, a utilização de infusão progressivamente reduzida a cada 10 minutos, de 10, 8 e 6 mg por quilo por hora, vai gerar uma concentração no adulto muito maior do que na criança, uma vez que o adulto tem um volume de distribuição
muito menor que a criança, e vai acontecer uma progressiva redução dessa concentração ao longo do tempo no adulto, quando comparado com a criança de 5 anos de idade. Então, é muito importante essa percepção de que não é possível utilizar o mesmo modelo farmacocinético para situações, para indivíduos com características muito diferentes. E a atenção a esse fator, associado ao fato de que o número de indivíduos utilizados na construção dos diversos modelos farmacocinéticos não é um número muito grande. Vejam que para construir o modelo de Catária foram 53 indivíduos, modelo de short, 20 indivíduos, e vários outros modelos foram utilizados, foram construídos, e todos eles com um número reduzido de indivíduos, e repito, indivíduos que eram indivíduos saudáveis. Catária foi desenvolvido, foi construído baseado em indivíduos que tinham de 3 a 11 anos, com 15 a 61 quilos de peso corporal, e os demais modelos farmacocinéticos estudados, cada um deles desenvolvido com estratégias diferentes. Então, modelo de Murrah, entre 1 e 3 anos de idade, o modelo de Jones, 4 a 12 anos de idade, e assim sucessivamente. Além disso, cada um deles vai utilizar estimativas diferentes, tanto de volume de distribuição. Catária 0,44 litros por quilo de peso, short 0,432, e assim sucessivamente. O diprifusor, que utiliza o modelo de March, 0,228 ml por quilo de peso, sendo considerado um volume de distribuição muito inferior aos demais, o que vai gerar uma administração mais lenta do bolos inicial e uma indução anestésica mais lenta em consequência disso. O KEO das diversas estratégias também muda bastante, o que vai gerar velocidades diferentes de indução, e a população utilizada na construção de cada um desses modelos farmacocinéticos deve servir de base para a escolha do modelo farmacocinético do paciente que você vai tratar, né, da idade daquele paciente. De novo aqui a comparação entre os diversos modelos farmacocinéticos, aqui 3 deles, o March, Catária e PetFusor. Catária e PetFusor são os 2 modelos farmacocinéticos mais utilizados na anestesia venosa total alvo controlada em criança, e comparando com o March, que é mais utilizado em adulto, os seus diversos volumes de distribuição que vão ser diretamente relacionados ou vão ter importância na velocidade de indução. Quanto maior o volume considerado, maior vai ser a dose empregada, já que eu vou ter que atingir naquele volume de distribuição a concentração eficaz para a indução daquele paciente. Então, quanto maior o volume de distribuição considerado pelo modelo farmacocinético, maior vai ser a dose de bolos. Por outro lado, o KEO, que é a forma certa de se falar, né, já que a saída do agente do seu sítio de efeito para fora, então o KEO também se altera de maneira bastante importante, e traduz para a gente a velocidade de transferência daquela substância do compartimento de volume central para o local de efeito. Então, quanto maior o KEO, maior é a velocidade de transferência, e, consequentemente, menor a velocidade de equilíbrio entre as fases. Então, aqui, Catária seria considerado um valor intermediário, March seria considerado uma velocidade mais acelerada, próxima do valor do pé difusor. Então, seriam
algumas características importantes na avaliação da velocidade de indução dessas crianças. Então, a partir de toda essa conversa, todo esse conhecimento de características alométricas, vários modelos foram introduzidos na prática clínica e desenvolvidos de maneira em pesquisa, e alguns ainda sofrem maturação e aperfeiçoamento, mas vários são utilizados em pesquisa, alguns são utilizados em clínica. Entre os diversos modelos, citamos Marsh, Short, Ray Jones, Sutler, Murad, Samoris e Coppens, mas os mais utilizados em pediatria, os que são presentes nas diversas bombas de infusão que comportam o modelo farmacocinético para crianças, são Kataria, que é desenvolvido pelo pesquisador Kataria, e o PET-Fusor, desenvolvido por Absalom, ambos utilizados de maneira vasta em anestesia pediatria para anestesia alvo controlada. Kataria objetiva o modelo concentração plasmática com o objetivo de anestesiar crianças que tenham entre 3 e 16 anos de idade, 15 a 61 quilos. O PET-Fusor de Absalom tem uma aceitação, uma validação para crianças a partir de 1 ano de idade, também até 16 anos, com 5 a 61 quilos de peso corporal. A indução deve ser feita objetivando o alvo de 5 a 6 microgramas por ml, entendendo que as crianças têm, nessa faixa etária, até 3 anos de idade, têm uma sensibilidade reduzida, uma maior resistência tanto a efeitos farmacocinéticos, tanto em relação a efeitos farmacodinâmicos desejáveis quanto indesejáveis, e à medida que vai envelhecendo, essa sensibilidade vai aumentando, sendo reduzida então progressivamente essas concentrações alvo, até que se chega no adulto, e principalmente no indivíduo idoso, onde a sensibilidade farmacodinâmica relacionada à hipnose é muito maior, mas também os efeitos colaterais se manifestam de maneira muito mais fácil. A manutenção alvo nessa faixa etária entre 2,5 a 4 microgramas por ml, obviamente vai variar de acordo com a sensibilidade do paciente e com o estímulo cirúrgico ao qual ele vai ser submetido. O remifentanil é utilizado com a aplicação do modelo de Minto, que utiliza o peso magro, e a fórmula valoriza bastante a altura do paciente. Então, são pacientes que vão utilizar o remifentanil, idealmente entre 12 igual ou maior que 12 anos de idade, com 30 quilos ou mais, e é utilizado da mesma forma como adulto, tanto a dose de indução quanto a dose de manutenção vão ser diretamente relacionados à resistência daquele indivíduo, à apresentação de efeitos colaterais, como hipotensão, mas também em relação ao estímulo cirúrgico, cirurgias mais complexas, como cardíaca, cirurgias que têm uma demanda autonômica maior, que necessitam de um maior bloqueio autonômico, essas doses são maiores do que nos indivíduos menores. E nas crianças menores que 12 anos de idade, com menos de 30 quilos, o modelo de Minto não se presta de maneira acurada, e o ideal seria então utilizar a infusão manual do remifentanil com doses entre 0,2 a 0,5 micrograma por quilo por minuto. Apesar da concentração do remifentanil almejada na criança com a utilização dos modelos farmacocinéticos mencionados não ser tão acurada, existe uma proteção em relação a isso, já que a criança ela tem uma resistência farmacodinâmica maior e uma maior tolerância aos efeitos colaterais também. E, além disso, a taxa metabólica, a velocidade de metabolização do remifentanil na criança pode ser igual ou talvez um pouco até maior do que no adulto. Então, isso oferece alguma segurança, já que as esterases
não específicas, tanto plasmáticas quanto teciduais, que ocorrem nas hemácias, nos intestinos e em outros tecidos, ela é bastante eficaz ao nascimento. Em outros vídeos, mencionando a diferença entre a escolha da concentração plasmática como alvo e a escolha da concentração efeito como alvo, foi mencionado que há uma grande diferença no resultado hemodinâmico, nos efeitos colaterais, dependendo do tipo de paciente que está sendo anestesiado. Pacientes com maior labilidade fisiológica, idosos e crianças menores, a escolha da concentração efeito pode ser extremamente perigosa, uma vez que, como pode ser visto nesse diapositivo, a dose de ataque para atingir aquela concentração de 5 microgramas por ml numa criança, nesse exemplo aqui de 10 kg de peso, foi utilizado em média 1,5 miligrama por quilo de peso, essa dose de ataque, aquele bolus inicial, enquanto quando se objetiva a concentração em efeito, a dose inicial é de 5,7 miligramas por quilo de peso. Isso com certeza vai gerar uma instabilidade hemodinâmica, bradicardia e o risco aumentado. A concentração máxima atingida no plasma, quando se objetiva essa concentração de 5 microgramas por ml, vai ser 5 microgramas por ml, mas quando você utiliza o órgão efeito como alvo de concentração, a concentração plasmática máxima pode chegar a mais que o dobro da concentração que se atinge quando se escolhe o órgão, o plasma como alvo. E, obviamente, o tempo para se atingir aquela concentração vai ser muito maior, para se atingir aquela concentração no órgão efetor, vai ser muito maior se você escolhe o plasma como alvo de concentração, já que você vai gerar uma dose menor, e essa dose menor vai gerar um determinado gradiente de concentração que é muito diferente daquela concentração que você gerou no indivíduo que você almeja já atingir aquela concentração em órgão-alvo. Então, quando você escolhe o órgão-alvo, a velocidade acaba sendo mais rápida, porque o gradiente de concentração atingido é extremamente maior nessa opção. Por isso deve ser sempre escolhido, principalmente em crianças menores, a concentração plasmática como alvo da anestesia, alvo controlada em criança. Aqui é apenas uma referência para a gente lembrar que, dependendo do modelo farmacocinético que a gente escolhe, a gente vai, naquele modelo farmacocinético, trabalhar com uma KIO diferente, e essa KIO, que é a velocidade de transferência do plasma ou do volume circulante, volume de distribuição central para o órgão efetor, quanto maior esse KEO, que é a velocidade de transferência, menor vai ser o tempo para essa transferência. Então, lembrando então que o KEO é inversamente proporcional à meia-vida KEO, né? E os diversos modelos farmacocinéticos, dependendo do tempo de equilíbrio, vai atingir uma velocidade, uma concentração em órgão efeito maior, dependendo se você tem uma meia-vida maior de KEO. E os modelos farmacocinéticos trabalham cada um com uma estratégia. Então, temos o modelo de Schneider, que considera, da mesma forma que o modelo de Minto, o peso magro do paciente, portanto, é necessário saber a idade, o peso, a altura e o sexo do paciente para fazer o cálculo do peso magro, e assim a velocidade de infusão, porque ele também considera diferentes os volumes secundários de distribuição. E os modelos de Marsh, Kataria, pé difusor utilizam a idade e o peso do indivíduo. E cada um vai ser adaptado, vai ser utilizado de melhor maneira, com características peculiares. Então, Marsh
tem que ser utilizado em indivíduos que tenham mais de 16 anos, preferencialmente mais de 61 quilos. Se você coloca lá na bomba de infusão valores inferiores a isso aí, pode ser que ele não aceite. Schneider, e March também necessitam que os indivíduos tenham um peso máximo aceitável, geralmente até 150 quilos. Acima disso, eles também começam a ter dificuldade no estabelecimento de uma acurácia adequada. Então, eles não aceitam e precisa ser feita uma adaptação na estratégia de utilização. O modelo de catária entre 3 e 16 anos e 15 e 61 quilos, como foi dito anteriormente, e o pé difusor de 1 a 16 anos e de 5 a 61 quilos. Mais recentemente foi desenvolvido, como vai ser visto no próximo vídeo, um modelo de Elevelt, um modelo que foi construído com participação online de uma série de indivíduos estudiosos que foram fornecendo informações, e Elevelt construiu um modelo farmacocinético onde o peso magro do paciente é calculado com uma fórmula especial, diferente daquela utilizada para Schneider e para Minto, que permite a utilização das diversas substâncias, propofol, remifentanil e outros, para indivíduos de qualquer peso e de qualquer idade. Então, é uma evolução que talvez seja no futuro uma grande estratégia de utilização numa bomba de infusão que pode ser utilizada de maneira indiscriminada para qualquer indivíduo, qualquer tamanho e idade. Então, aqui a sugestão é na utilização de diversos modelos farmacocinéticos. Lembramos que a partir de 1 ano você pode até utilizar o PET Fusor com alguma segurança. A partir de 3 anos catária, geralmente espera-se uma maior velocidade de infusão com o PET Fusor, que tem uma meia-vida de KO menor, portanto ela é uma velocidade maior. Lembrando que catária, subestima concentração em idades maiores, então precisa ter muita atenção em relação a isso. Não ultrapassar a idade e saber que mesmo dentro daquela faixa, indivíduos que se aproximam já dos 16 anos de idade já começam a ter alguma chance de ter uma diminuição na acurácia. Então, na utilização desses modelos, o alvo terapêutico costuma ser, se você almeja apenas uma sedação, essa sedação com ou sem opioides, você tem aqui algumas sugestões de dose. Sem opioide, a sedação buscando na criança 2 a 3 microgramas por ml, obviamente com a monitorização clínica ou armada dessa criança para ver se ela é mais ou menos sensível e buscando então a resposta, o desfecho confortável e seguro para essa criança. Na utilização de opioides, essa dose com certeza vai ser reduzida, e na utilização para anestesia cirúrgica, a utilização de concentrações mais elevadas, inclusive mais elevadas que nos adultos, entre 4 a 6 microgramas por ml, que vai ser reduzida de acordo com a utilização do opioide. Se você opta, principalmente em crianças abaixo de 2, abaixo de 1 ano de idade, onde os modelos farmacocinéticos começam a apresentar alguma diminuição da acurácia, o propofol pode ser utilizado com as estratégias de utilização manual, o modelo de Robert, gerando concentrações um pouco inferiores, e o modelo de McFarland, para crianças acima de 3 anos e entre 1 e 3 anos o modelo de Stewart. Para remifentanil, a gente utiliza em crianças abaixo de 30 quilos, abaixo de 12 anos, a infusão manual, e acima disso pode ser feita a utilização do modelo de Minto, objetivando concentrações-alvo que sejam adaptadas à necessidade ou de sedação ou de bloqueio de respostas autonômicas à nocicepção. Então, isso vai depender do estímulo cirúrgico, cirurgias cardíacas, concentrações muito mais elevadas e assim sucessivamente. De novo aqui, sugestões de concentrações-alvo para propofol e para fentanil, lembrando que para remifentanil,
Lembrando que o remifentanil tem uma ação aditiva em relação à hipnose causada pelo propofol. Então, sempre que utilizamos o propofol de maneira pura, sem a utilização do opioide, temos o escalonamento da dose de acordo com o objetivo, cirurgias menores ou sedação, cirurgias maiores com ou sem utilização de opioides, assim sucessivamente. Então, lembrar sempre que o valor ali do BIS, da entropia, de qualquer que seja a monitorização da profundidade de hipnose, ela vai sofrer um aprofundamento quando da associação do opioide, principalmente o remifentanil, levando à diminuição da necessidade do propofol. Em relação às alterações neurocognitivas que podem ser oriundas da utilização de anestesia em crianças, principalmente em crianças menores, recém-natos, há uma grande preocupação em relação à diminuição da velocidade de formação de algumas estruturas nervosas, o que foi levantado em estudos animais, ainda não comprovados, ainda sem evidência científica no ser humano, mas que leva sempre a preocupação devido à possibilidade eventual de aumento da apoptose, alterações neurodegenerativas, alteração na ação do GABA, que tem uma conotação diferente na formação embrionária do ser humano. Então, há uma preocupação em relação a isso e a possibilidade do uso da dexmedetomidina em associação, que pode levar a uma neuroproteção nesses indivíduos. Tudo isso é questionado, ainda sem evidência, ainda necessitando de vários estudos para que se chegue a um denominador mais seguro em relação a esse conhecimento. Bom, aqui terminamos mais um vídeo sobre anestesia venosa total, dessa vez mais dedicada à faixa de pacientes pediátricos. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia.